E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aulinha. Vamos falar um pouquinho hoje sobre semiologia. Vamos fazer uma introdução à semiologia. Essa que é uma matéria tão importante, tão aguardada por vocês, para que vocês consigam fazer os plantões, né? Para que vocês consigam acompanhar os médicos e ter algum retorno da parte dos pacientes e da parte deles. É a parte onde a gente consegue interagir e tentar chegar a um possível diagnóstico do nosso paciente. Essa matéria que nos auxilia a isso, certo? Então, o que seria, pessoal, a semiologia? A semiologia é uma matéria da medicina muito importante e ela vai trabalhar em cima de sinais e sintomas, certo? Na Argentina seria os signos e sintomas. Essa matéria é a que estuda os sinais e sintomas característicos das enfermidades e acaba ajudando a gente a chegar a um possível diagnóstico da doença do nosso paciente. O que seriam os sinais e sintomas que são tão importantes para a gente concluir que o nosso paciente padece de uma patologia ou não? Bem, os sinais, pessoal, são aquelas coisas objetivas, aquelas coisas que podem ser medidas no nosso paciente. Por exemplo, a temperatura. A gente coloca um termômetro nele e consegue saber se ele está com febre ou não. Se o paciente, por exemplo, apresenta petequias na pele, a gente consegue visualizar isso. É uma coisa que semiologicamente eu consigo ver. Ou se o meu paciente está com edema, é uma coisa que eu consigo ver que ele tem. É uma coisa, quando eu estou investigando ele, eu consigo visualizar essas coisas. Então, os sinais são aqueles dados objetivos, certo? Aquilo que eu consigo ver ou medir. E os sintomas são aquilo que o paciente nos refere, aquilo que a gente não consegue medir ou dosar ou avaliar, porque é subjetivo. Por exemplo, se o paciente fala que ele tem dor, você não sabe qual a intensidade da dor desse paciente, você não sabe se ele está realmente sentindo dor. Ou se o paciente fala que ele está com falta de ar, você não sabe se ele está realmente tendo uma falta de ar ou se ele está tendo uma crise de ansiedade, o que está passando com esse paciente. Então, são coisas que você não consegue medir, né? São coisas subjetivas. Tudo que for sintoma são sinais subjetivos que o paciente refere e que você não consegue medir, ok? E ainda temos um terceiro conceito, né? Que seria a síndrome, pessoal. A síndrome é um conceito que a gente vai falar muito durante o ano, porque a síndrome, é um conjunto desses signos e sintomas, dos sinais, né, ou sintomas, signos e sintomas que remetem, né, que estão relacionados entre si, porém de diversas causas, e que vão nos ajudar a chegar num possível diagnóstico. Por exemplo, pessoal, quando a gente fala em síndrome coledociano. O síndrome coledociano, ele possui diversas causas. Ele é uma obstrução do colédoco. Aquele trato de saída ali das vias biliares com a união do cístico com o conduto hepático, a gente formava o conduto colédoco. Quando eu tenho uma obstrução do colédoco, eu vou ter uma síndrome coledociana. Mas o que pode me causar uma síndrome coledociana? Várias coisas, né? Eu posso ter um câncer de cabeça de pâncreas, eu posso ter um lito que migrou da minha vesícula e se travou ali no colédoco, eu posso ter um parasita como uma ascaris que acendeu e parou ali, eu posso ter tumor de via biliar, eu posso ter um ampuloma. Então eu tenho diversas causas que podem me dar um síndrome coledociano. Porém, independente da causa,
que esse paciente vai me apresentar? Um conjunto de signos e sintomas, né? Esse paciente vai ter uma esteatorreia, porque ele não vai conseguir jogar corretamente o suco pancreático ali no duodeno. Ele vai ter um déficit nas vitaminas A, D, E e K. Ele vai ter um aumento da bilirrubina direta, porque vai gerar uma icterícia pós-hepática. Essa bilirrubina direta acaba se depositando na pele, o que gera muita coceira. Então, o paciente refere muita coceira. Então, tem um conjunto de signos e sintomas que me remete que esse paciente está cursando com síndrome coledo-ciano. Só que eu vou ter que investigar qual é a real causa disso. Esse é o conceito de síndrome, então, esse conjunto de signos e sintomas que estão relacionados, né, entre si e que tem uma sintomatologia comum, né, que vai obedecer aí diversas etiologias, como a gente viu, que são as possíveis causas aqui do nosso síndrome coledo-ciano, certo? Bem, pessoal, tudo isso serve de base para a gente fazer a nossa história clínica. A história clínica é a parte mais importante da semiologia. Se a gente terminar o ano sabendo fazer uma história clínica, está perfeito. Porém, para fazer corretamente uma história clínica, a gente vai ter que saber muita coisa de semiologia, teórica e prática, certo? Vamos ter ambas as coisas. Bem, uma história clínica, pessoal, vai começar pela anamnese. Pela anamnese do nosso paciente. E é uma parte muito importante. Eu diria que uma das mais importantes. Na anamnese, pessoal, a gente vai fazer uma entrevista com o paciente, a gente vai conversar com ele e vai perguntar tudo acerca do motivo que trouxe ele aqui, para que a gente consiga chegar num possível diagnóstico. A anamnese, pessoal, vai começar, a primeira coisa dela, a primeira parte dela, vai ser com os dados filiatórios do paciente. A gente vai pegar todos os dados filiatórios dele. Nome completo, idade, aonde ele trabalha, se ele é casado, telefone, e-mail. Isso tudo é muito importante, por quê? Porque às vezes a gente precisa entrar em contato com o paciente. Então é importante você ter pelo menos um ou dois telefones ali, ou de algum vizinho, algum parente, que você consiga entrar em contato com esse paciente. Se a gente levar em conta o pessoal que tem condição, não seria tão relevante. Mas tem muita gente que vai no plantão e pegou um ônibus que nem poderia pagar, é difícil acesso, então pode ser que ele não volte mais. Você tem que ter um jeito de você entrar em contato com esse paciente. É uma coisa muito importante dentro da anamnese. Uma vez que você pegou, né, todos esses dados filiatórios, do paciente, a gente vai passar para o motivo de consulta. Seria o segundo passo da nossa anamnese, né? O motivo de consulta. O que motivou esse paciente a vir buscar ajuda médica? Aqui vocês vão resumir de forma muito breve qual foi o motivo que fez esse paciente sair da inércia para ir buscar o hospital. Por exemplo, vamos imaginar que esse paciente referiu que ele está com uma dor de barriga. Então, o motivo de consulta dele seria uma dor abdominal. E a gente ainda não sabe a causa. A gente vai investigar para ver se a gente chega num diagnóstico. Uma vez que você pediu, né, qual que foi o motivo de consulta, a gente vai partir para a enfermidade atual. Aqui, pessoal, dentro da enfermidade atual, a gente vai pedir de forma cronológica para ele como que isso ocorreu. Quando que começou essa dor?
qual que é a intensidade dela, se ela migra para algum lado, se teve algum momento que ela remeteu e depois ela voltou, se ele tomou algum remédio, se ele já tinha alguma patologia associada a isso. Então a gente vai perguntar na cronologia correta, desde quando começou essa dor, tudo que ocorreu até o momento que ele chegou aqui no plantão e está sendo atendido por você, ok? Então, na enfermidade atual, a gente entende de forma cronológica tudo que ocorreu até desde que o paciente teve esse problema até agora. Aqui tem que cuidar que às vezes eles começam lá na infância dele, problema de 15 anos atrás, que não é o problema que ele tem agora, que é a dor de barriga. Então a gente tem que dar uma direcionada aqui para que o paciente não fique tanto tempo em cima de coisas que não são desnecessárias. A gente tem que focar nesse problema que o paciente tem aqui agora. Bem, uma vez que a gente pegou todos esses dados da enfermidade atual, a gente vai partir para os antecedentes pessoais desse paciente. Os antecedentes pessoais desse paciente, a gente vai pedir se tem algum fator da vida dele que possa ter interferido. Isso, pessoal, desde o nascimento, se ele passou por cirurgia, se ele já teve algum episódio desse. As mulheres, é sempre muito importante, quando você está fazendo os antecedentes de uma mulher, você pedir quando que foi a menarca dela, que é o momento que ela menstrua, com quantos anos, né? Quando foi o começo das relações sexuais, quando que foi a data da última menstruação, se ela já teve algum embaraço, né? Se ela já ficou grávida, se foi até o final, se teve aborto, se teve complicação. Então aqui a gente vai pedir todos os históricos, né? Os antecedentes relacionados dessa pessoa. Bem, aqui, pessoal, os antecedentes são fisiológicos e patológicos, tá? Então é importante a gente perguntar tudo para esse paciente, para a gente entender se tem algum fator que está colaborando para essa patologia atual dessa paciente. Bem, depois que a gente pedir os antecedentes pessoais, a gente vai partir para os antecedentes familiares. Pedir se tem algum parente de primeiro grau que cursou com algum problema parecido, se tem algum parente que teve algum problema metabólico, por exemplo, uma diabetes, se tem parente que tem histórico de câncer, né? Se tem parente com antecedentes de acidentes vasculares, com AVC, com infarto, tudo importante para a gente entender qual que é o meio genético que vive esse paciente, se ele tem predisposição a estar desenvolvendo alguma dessas patologias que seus antepassados cursaram. Bem, depois dos antecedentes familiares, vamos colocar aqui. Familiares. Aqui faltou um N, vamos consertar aqui. Ficar certinho. Antecedentes pessoais, antecedentes familiares. Depois que a gente fez essa entrevista com o paciente, por que isso aqui é importante, pessoal? Uma entrevista bem feita, se você conversa direitinho com o teu paciente, tem paciência para escutar ele, pergunta e entende as coisas de forma cronológica, isso aqui é responsável por 50% dos diagnósticos. Então, na entrevista, tu já consegue mais ou menos se localizar o que esse teu paciente tem, ok? Então, é uma parte muito importante da história clínica. Depois dessa entrevista, a gente vai partir para o nosso exame físico. O exame físico também é uma parte muito importante. Porque aqui no exame físico, a gente vai usar as semiotécnicas que a gente vai aprender esse ano para ver se a gente encontra alguma alteração no paciente
que simplifique o nosso diagnóstico, que direcione qual possível patologia esse nosso paciente tem. Então, quando a gente vai começar um exame físico geral, pessoal, a gente vai sempre começar pela inspeção. O que seria a inspeção? A gente vai olhar para o nosso paciente. De preferência, que seja um local reservado, aonde tenha privacidade, né? Aonde o paciente se sinta confortável, que tenha uma boa iluminação para que você consiga ver o paciente e, de preferência, que ele esteja sem a parte de cima da roupa, né? Para que você consiga visualizar. Se o problema for na parte de baixo, que ele esteja sem a parte de baixo, para que você consiga visualizar. Porque às vezes o problema está escondido pela roupa e você não consegue ver. Então é importante que você consiga visualizar a pele do paciente. Quando a gente vai fazer a inspeção, a gente vai olhar o paciente, ver se a gente encontra alguma cicatriz, alguma deformidade, alguma hérnia, alguma falta de pelo, por exemplo, alguma lesão de pele. Então, na inspeção, a gente vai se encarregar de visualizar o que esse paciente está apresentando. Forma de tórax, forma de abdômen, se ele tem um membro mais curto que o outro, se ele tem alguma deformidade. Então, a gente vai estar investigando, ver se na inspeção já aparece algum problema nesse nosso paciente. Uma vez que a gente fez a nossa inspeção, a gente vai partir para palpação. Na palpação, através das técnicas, né, que a gente vai aprender durante o ano, a gente vai começar a palpar esse paciente, ver se a gente percebe algum tipo de problema. Às vezes, na palpação, o paciente vai referir dor em algum ponto. Então, a gente pode fazer alguma maniobra semiológica que estimule dor nesse ponto para chegar a uma conclusão, certo? Mas a palpação consiste em você ir pressionando certas regiões do nosso paciente, seja o peito, o abdômen, as costas, mas a gente vai fazer uma palpação nesse paciente para ver se a gente evidencia algum sinal semiológico que possa remeter a alguma patologia. Uma vez que a gente fez a inspeção, a gente vai partir para percussão. A percussão, pessoal, a percussão é um tipo de maniobra semiológica onde a gente apoia um dedo sobre o paciente e golpeia o nosso dedo com a outra mão, né? Eu vou ensinar a técnica corretamente para vocês durante as aulas e ela evidencia problemas internos. Por quê? Os nossos órgãos têm sons característicos. Por exemplo, o nosso pulmão ele tem sonoridade. Por quê? Quando a gente percute, representa um som sonoro porque o pulmão é cheio de ar, né? Então ele dá um som como se fosse de um tambor ou de um bumbo. Ele dá um som característico que remete a essa presença de ar dentro do pulmão. Quando a gente percute, por exemplo, o nosso intestino, que é uma víscera oca, a gente tem um som timpânico, justamente pela falta de ar. Então, nas vísceras ocas, como por exemplo, no teto gástrico ou no intestino, a gente vai ter um som característico que é timpânico. E a gente tem os sons dos órgãos maciços, por exemplo, a maior parte do nosso coração, o nosso fígado, que são órgãos maciços, tem um som chamado mate. É um som bem característico, seco, que representa que é um órgão maciço. Diversas patologias modificam esses sons. Por exemplo, a nossa coluna tem um som sonoro. Em um derrame pleural, acumula líquido ali e quando eu vou percutir na base, me dá um som mate.
Então, quando eu tenho matidez na minha coluna, eu já gero um alerta para que eu possa estar cursando com uma pneumonia. Isso é muito importante. E dessa forma ocorre nos outros órgãos, quando eu tenho modificações, eu já fico atento, porque eu sei que não é o som característico. Então, o mais importante aqui é a gente conhecer como que é o fisiológico, né? A gente tem que saber como que é uma percussão do nosso fígado, como que é uma percussão da nossa coluna, como que é uma percussão do nosso pulmão, para que quando a gente se encontre com essas alterações, a gente identifique que algo está errado e aí a gente busque, né, descobrir o que está havendo aí que está modificando esse som. E a última parte do nosso exame físico vai ser a auscultação, que também tem sons característicos. Eu vou apoiar a membrana do meu estetoscópio em contato com a pele do paciente e vou ouvir ali o tempo que seja necessário até que eu consiga concluir, né, o que eu quero ouvir. Eu vou passar alguns macetes para vocês que muitas vezes, em frente ao médico, a gente fica tímido e não quer ficar muito tempo com o estetoscópio ali, porque tem mais gente para ouvir, ou porque tu não quer mostrar que não está conseguindo ouvir direito, e a gente acaba saindo antes de entender o que está ocorrendo. Você nunca deve fazer isso. Deve ficar com o teu estetoscópio ali, tempo que seja necessário para que você consiga interpretar o que você está ouvindo. É importante que você entenda sempre o que você está ouvindo para que você tire uma conclusão disso. Então, a última parte aqui seria a nossa auscultação. Certo? Isso tudo, pessoal, a gente vai treinar muito na prática, muito mesmo, o suficiente para vocês ficarem craques nessa parte aqui do exame físico. Não se preocupem com isso por enquanto. Bem, depois, pessoal, que eu fiz uma entrevista muito bem feita, uma anamnese muito bem feita e um exame físico muito bem feito, eu vou fazer um resumo semiológico. E o próprio nome já fala, eu vou resumir, né, para o próximo médico, para um colega, quais foram os achados positivos dessa minha história clínica. O que eu encontrei na minha anamnese, o que eu encontrei no meu exame físico, tudo de forma resumida, né? E aí isso vai me servir como base para as minhas considerações semiológicas, né? As minhas considerações diagnósticas. Por quê? Uma vez que eu fiz a minha anamnese e o meu exame físico, e já fiz esse resumo, que eu já concluí as coisas que eu encontrei, eu preciso dar o quê? Considerações diagnósticas. Aqui, pessoal, eu vou colocar qual que é a enfermidade que eu acho que esse meu paciente tem, que é o meu diagnóstico presuntivo. Então, aqui eu vou colocar o que eu acho que esse meu paciente tem. E, se não for isso, quais são as outras opções que compartem da semiologia, mesmo que em partes, quais são diagnósticos diferenciais que eu penso que, se não for o meu diagnóstico presuntivo, o que pode ser? Né? Porque normalmente não tem uma causa só. Então, eu vou dar o meu diagnóstico presuntivo, o que eu acho que é, e quais são os diagnósticos diferenciais, outras coisas que eu penso que pode ser. Aqui, pessoal, eu entraria agora com os meus estudos por imagem, né? Eu solicitaria o que eu achar necessário para concluir o meu diagnóstico. Lembre-se, pessoal, que a radiografia, a ecografia, a tomografia,
a ressonância magnética, todos esses estudos que auxiliam a gente, não devem ser solicitados sem uma presunção diagnóstica. Você não pode querer achar o diagnóstico da patologia através de um estudo de imagem. Você já tem que ter algumas coisas em mente e tu vai fazer esses exames para buscar aquilo que você já imaginava que o paciente tinha. Entende? Nem sempre, né, é correto. Às vezes vem uma coisa lá que você consegue concluir pela imagem que você nem estava pensando. Ocorre. O correto seria, né, você simplesmente concluir com esse estudo por imagem. Bem, depois de tudo isso, pessoal, vem a parte final da nossa história clínica, que é a nossa epicrísis. A epicrísis, pessoal, só vai ser confeccionada no momento da alta do paciente ou se o nosso paciente vier a óbito, que cedo ou tarde a gente vai passar por isso, né? Então, na epicrísis vai constar tudo o que ocorreu com o paciente desde o momento que ele chegou até que ele esteve até a data de hoje, né? Sempre é um médico que vai fazer isso, né? Toda a história clínica, na verdade, é o médico que tem que fazer. Aí vai quando que ele foi internado, qual foi os métodos de estudo, qual foi o tratamento, as evoluções que ele teve, tudo até o dia de hoje. E essa epicrise só vai ser feita no momento de alta ou de falecimento desse paciente, tá? Então, pessoal, essa aqui seria uma história clínica de forma super resumida. Depois a gente vai ver isso aqui mais uma vez, tópico a tópico, de forma mais discriminada, mas é para vocês terem uma noção do que se trata a matéria de semiologia. É uma matéria muito legal que vocês vão adorar e vão se dar super bem nela esse ano, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.